Bem, primeiro de tudo, tem mulheres que são muito exigentes, mas elas não entregam. Entende o que eu tô falando? Uhum. Eu quero ser tratada como uma princesa, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá, mas você tá dando paz para esse homem? Você tá dando amor, atenção, nutrição? Você tá fazendo a casa se transformar em um lar? Você entende? Um lugar que o homem queira voltar? Óbvio que no namoro você não tem uma casa junto, Sim. mas tem a perspectiva, né? Esse homem tá olhando para você e tá pensando como vai ser o futuro. Então, acho que o mais importante é ela ter uma vida que ela ame. E muitas não têm. Tem. Elas, na verdade, querem um relacionamento para conseguir fugir dos problemas dela. Então passa as carências, né? Sim, eu quero alguém... Eu tô com problemas financeiros, eu quero alguém que me banque. É verdade. Eu tô com problemas da minha família com os meus pais, eu só quero conseguir sair dessa casa. Exato. Aí, pega e escolhe o primeiro que aparece. Sabe? O primeiro que engaja, ela quer casar. Mas, assim, muito melhor, muito mais fácil você investir em si a ponto da sua vida ser tão maravilhosa, tão gostosa, que quando aparecer, vai ser por um motivo bom, entendeu? E vai estar alinhado com essa sua energia. Porque a gente fala muito, né? Nós somos um campo de energia. Então, nós atraímos o que está na nossa frequência. Então, não adianta eu querer atrair algo magnífico se eu não sou magnífica. Entendeu? Com certeza. Então, tem que olhar no espelho e ter um pouco mais de humildade para entender assim, tá? Se eu me relacionasse comigo mesma, o que eu não gostaria de ter que conviver? Então, por que não investir nisso? Entende? Você acha que as mulheres pensam nisso, nesse detalhe, assim, nessa nuance? Ou elas simplesmente estão indo, só querendo? Não, eu acredito que muitas das vezes sim, mas talvez depois de tanto se traumatizarem, entende? Ela já tentou de tudo, ela já tentou fazer esses cursos de como ser mais linda, Sim. como beijar melhor, como jogar com as pessoas e, sabe? E hoje em dia tem até vários cursos ensinando coisas de cama, de sexo, enfim, milhares de coisas, mas elas continuam não sendo escolhidas. E essa é a dor delas. Por que que eu faço tudo, eu vou atrás e ele não me escolhe, ele não quer namorar comigo. Sabe, quando eu vi ele tá com outra... E tem uma conhecida minha que ela me ligou outro dia, ela tava muito mal, porque ela tava ligando pro rapaz que ela tava saindo. Ligando, e ele não atendia. E aí, ele atendeu e falou assim, o que é? Você quer saber que eu tô com outra? Eu tô, olha aqui, ela tá aqui. Ah, meu Deus. Ela pegou o carro, ela foi até a casa dele. Ela morava longe, ela morava em outra cidade, ela dirigiu 1h20. E ele ficou até com dó, levou ela pra casa de volta e tal, mas eles estão namorando hoje em dia. Você entendeu? Depois de sei lá quantos meses, depois dela chorar pra caramba, depois de... Desnecessário. Não é sobre isso, é você querer que o outro fale o seu valor, quando o seu valor tem que estar firmado em você. Entende? Porque eu tenho que ser capaz de dizer, calma, isso não tá alinhado. Não é isso que eu quero. Porque normalmente o que a gente ignora no início é o que vai dar um mega problema no final. Eu sempre falo assim que, primeiro, né, às vezes chega muitas mulheres perto de mim e exatamente com esse tipo de dor, eu falo assim, ó, primeiro você precisa definir aquilo que você não quer. Se você conseguir entender o que você não quer, você já selecionou muita coisa. Porque quando você identificar aquele não, você já vai filtrar, falar assim, não, esse tipo de pessoa eu não quero para minha vida. Então, você já vai eliminar muita coisa e evitar muitos prejuízos. E o resto você vai vendo se você é capaz de lidar com aquele tipo de personalidade ou não. Mas você precisa, tem que ser dentro de você, cara, eu não quero um relacionamento assim, 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 assim. Os nãos já vai te dar muita clareza para você definir o tipo de relacionamento que você vai entrar, né? Sim, mas o que acontece é que elas estão morrendo de fome. Você entende? Uma analogia, assim, por exemplo, sobre comida mesmo. Se eu tô preenchida de amor próprio, se eu gosto de mim, se eu tenho boas amizades, se eu tenho uma vida, se eu tenho meu trabalho, se eu tenho minhas atividades, meus hobbies, eu tô preenchida. Sim. Algo para entrar tem que ser bom. Agora, se eu tô carente, eu nem falo com as minhas amigas direito, sabe? Se eu não me cuido, eu não tenho uma vida, eu não tenho hobbies, qualquer coisa que aparece, eu tô morrendo de fome, eu quero, sabe? Quando a gente se prende do amor de Cristo, a gente entende tanta coisa, entendeu? Com certeza. É um amor, assim, que é tão forte e ele dá uma paz. Se amar primeiro, né? Sim. Jesus mandou, né, primeiro, antes você não consegue dar para os outros aquilo que você não tem dentro de você, né? Mas acontece que muitas mulheres elas estão querendo provar o valor delas, no sentido, assim,
tirando do homem também a energia masculina da conquista. O que o homem gosta? Ele gosta de ir lá buscar você em casa. Ele gosta de investir em você. Ele gosta de te paquerar, de te conquistar, de perceber que ele tá, sabe, dando os passinhos, que cada dia tá ficando mais gostoso. Mas o que acontece? Elas já estão... Gostei de você, elas abrem a exceção. E é na exceção que começa o problema. Porque você não tem que abrir a exceção. Você tem que... Como assim? É assim, gostei de você. Gostou de quê? Gostou dos lindos olhos verdes? Gostou de quê? Ah, gostei da energia. Todo malandro é gente boa. Exato. Tem gente que não sabe disso. Todo malandro é gente boa. Ah, ele é tão legal. É óbvio. Pode ser que seja realmente legal ou pode ser que não, que ele esteja tentando te manipular. Aí a gente vê hoje nas redes sociais uma chuva de comentários. Ai, porque ele era narcisista, porque... Primeiro que isso é um distúrbio psicológico, que não é pra gente ficar falando que as pessoas são narcisistas assim. Mas tudo bem, tirando essa parte, entendo. Tem traços de narcisismo, consigo compreender. Mas e o traço que você tem de carência que te fez permanecer nesse lugar? Certeza. Porque se você entra num relacionamento... Você permitiu, né, certas coisas, né? Se você entra num relacionamento que o homem é incrível, é fantástico, é maravilhoso, e do nada ele começa a deixar de ser, você tem que parar e refletir, tá? Porque assim, não é que eu nunca estive nesse lugar. Já estive, por isso consigo falar. Você entendeu? Entendi. Ele vai te dando tudo e você vai se sentindo... Nossa, ele gosta tanto de mim, você se sente tão viva. Tudo que você gosta, ele gosta. A sua música é a música favorita dele. Sabe? Você se sente muito amada. Muito. Mas com o tempo ele vai tirando aos pouquinhos. Então você já viveu um relacionamento narcisista? Como eu falei, na minha infância, os meus pais não tinham um relacionamento tão bom. Então tinha muita briga dentro de casa. Minha mãe às vezes ia pra cima do meu pai, batia nele. Meu pai saía, ia beber. Meu pai passou 14 anos no Alcoólatras Anônimos. Então, foi um ambiente levemente caótico, entende? Com todo amor, quando Jesus entrou na nossa casa, o relacionamento deles mudou. É meu maior testemunho, inclusive. Glória a Deus. Eles são, hoje em dia, casal 20, como dizem. Que legal. Sim. E a minha mãe, muita sabedoria hoje em dia. Então, é algo que eu realmente me orgulho muito dos dois. Mas, então, eu tive que fazer a jornada. Eu tive que aprender da maneira difícil. Entende? Então, como eu tava falando, ele vai tirando aos pouquinhos e você fala assim, ué, deve ser algo que eu fiz. Aí você se culpa. Você se muda. Tá. Aí daqui a pouco, ele vai tirar mais um pouquinho. Aí você, ué, mas ele era tão carinhoso. Mas ele... Você começa... A sua memória começa a ficar meio perdida nessa história. Porque você nem lembra quem ele era no final das contas. Ué, ele é o homem encantador que eu conheci no início ou esse homem frio que tá agora? Entendeu? Então, eu entendo que para elas isso não é muito... Para a cabecinha de quem ainda não se ama, isso é difícil de dizer não. Hoje em dia, se vier para mim um homem que gritou, adeus. Você entendeu? Sim. Por que você tá levantando a voz? Você não precisa falar assim comigo. E aí é um lugar que você consegue colocar uma barreira. Porque, assim, por exemplo, um homem que trai, eu não tô competindo com outras mulheres. Eu tô competindo contra os princípios e valores dele, se ele tem ou não tem. Sim. Porque eu não traio alguém por mim. Por sua fidelidade com Deus, pelos teus princípios. Pelo meu corpo, pela minha energia. Eu falo, gente, isso aqui é um útero que gera vida. Se as mulheres começarem a entender o valor disso, eu quero proteger isso. Eu quero proteger meus futuros filhos. Entende? Se deitar com qualquer pessoa, se entregar para qualquer pessoa, isso nem faz sentido. Sim. E quanto mais você se aproxima de Jesus, menos carente ainda você fica. Exatamente. Então, assim, a castidade, ela se torna algo natural, porque você está preenchida de um amor maior. Então, não faz sentido, entende? Quando um homem e uma mulher decidem começar uma jornada juntos para decidir, talvez, no futuro casar, é o momento de você conhecer o outro. Sim. Sabe, se eu passo a mão em tudo que você faz, ou se... Exemplo, muitas mulheres ficam falando com mais de um homem ao mesmo tempo. Como você vai saber se esse homem consegue te suprir emocionalmente ou